Bom, eu quero deixar aí o Facebook para você entrar em contato com a gente, é Charles Campos, ou o nosso e-mail menteaberta@redesuper.com.br. Você pode interagir, enviar seu e-mail, sua pergunta, ou me adicionar lá para a gente conversar, será um grande prazer. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Érica. Prazer é meu de estar aqui. Obrigado, Poliana. Muito obrigada, pastor. É um prazer. O prazer é todo nosso. A gente falava aqui que vocês conseguem conciliar tudo, né? A vida, há um tempo, eu acredito que há uns 6 anos atrás, eu li um livro que pode até ser indicado para quem está em casa, Ser Mãe Não é Fácil. Não sei se vocês já leram esse livro. E esse livro conta a rotina diária de uma mãe, E olha, ela é executiva, ela é administradora, ela é economista, ela é empreendedora, ela é educadora, ela é médica, ela é advogada, porque tudo isso faz parte do dia a dia de uma mãe, de uma esposa, de uma dona de casa. Não é verdade, gente? Verdade. É uma verdade. tarefa... É uma tarefa árdua, mas muito nobre, né? E prazerosa, né? E muito prazerosa. Você é casada com Eu sou Leonardo casada Quintão. com Leonardo Quintão. Vamos Agora a gente fazer pode agora falar, 15 né? anos de casado, já passaram as eleições, né? E temos 3 filhos. A Ana Vitória, de 11 anos, o João Vitor, de 9 e a Ana Clara, de 6. Uma escadinha. Uma escadinha Que legal, boa. família bonita. Já estão grandes. Érica também é casada com Miguel, tem filhos? Sou casada com o Miguel há 23 anos, casei muito novinha, casei aos 16 anos. E tenho o Natan Moisés, que tem 16 anos, e tenho o Caleb, que tem 6 anos de idade. Ah, coisa boa. Então, Vocês estão aí combinando. São da mesma sala? Os dois não, 6 anos. Os 2 mais novos são da mesma sala. E falando em mesma sala, é um projeto lindo o que vocês estão envolvidos, né? Vocês partilham da mesma escola para os filhos e desenvolveram ali um projeto. Isso começou há mais de 11 anos, né, Poliana? Na verdade, eu comecei a orar nem sabia que seria um projeto assim que tomaria essa dimensão, mas quando o meu filho do meio tinha 1 ano, eu li um livro que mudou muito a minha vida, que o título do livro dizia o seguinte: todo filho precisa de uma mãe que ora. E esse livro impactou muito a minha vida. E no final do livro, eu lançava esse desafio: que tal juntar outras mães da escola e fazer um grupo de mães que oram pelos filhos? Então, o João Vitor já tinha a Ana Vitória, de 3, o João Vitor com 1 ano, e eu comecei a orar por isso. Senhor, levanta esse grupo de mães, quem sabe na escola, que vão orar pelos filhos. Que lindo. E aí Deus falou: é agora, minha filha, nesse ano de 2014, né? Então passaram-se muitos anos e eu estava ali orando com outras mulheres, mas eu gostaria de ter esse grupo, um grupo de mães, né? Onde a gente tivesse os filhos ali na mesma idade ou na mesma escola, que a gente pudesse orar pela vida dos filhos. Mas isso começou em 2014? Não. Isso já começou? Esse grupo começou esse ano. Nós começamos esse grupo em maio desse ano. E já tem 25, já contam com 25? Já são cadastradas, tem 32, enquanto nós estávamos, né, aceitando o convite para vir aqui, já foram cadastradas mais mães, ontem já foram 2 mães. Então sempre tem ido, elas param a gente na escola, os nossos filhos: você participa das mães que oram? E tem ido, tem sido bênção demais. E onde acontece essa reunião? É na própria escola? A gente está fazendo, por enquanto, um rodízio. Então, cada semana a gente se reúne na casa de uma mãe. E sabe, pastor, enquanto você estava perguntando, aí eu estava lembrando que eu estava na porta da escola um dia para buscar as crianças, e encontrei com mais uma mãe que eu tinha mandado uma Bíblia de presente para o filho dela. E ela me parou para agradecer e falar que o filho dela gostava muito de ler a Bíblia, que ele era até conhecido como pastorzinho na sua casa. E nessa conversa informal surgiu esse grupo que eu já orava há tantos anos e que nem imaginava que ia ser assim, que começaria nessa escola. Você deu uma Bíblia de presente? Uma Bíblia de presente. E ela veio me agradecer essa Bíblia, e aí foi o gancho para a nossa conversa. E ali eu, Adriana e Roberta começamos a conversar. Eu falei: olha, eu não sei direito o que nós vamos fazer não, mas vamos reunir para a gente orar. E Deus vai dar essa direção que a gente Que interessante. Tá pedindo. E eu tenho uma amiga, a Carla, o filho dela estuda numa escola na Zona Sul, e ela diz que logo ao término das aulas tem a ONG, ela chama de ONG, né? Que é a reunião das mães que estão ali para levar e buscar os filhos. E sempre tem muita conversa, são muitas oportunidades de mostrar que
com Deus e ao lado de Deus orando, as coisas podem melhorar. Vocês devem ser conselheiras também, acabam sendo, né? Com certeza. Pela experiência com Deus, pela perspectiva de vida que vocês têm. Isso acaba sendo transmitido para essas mães e isso tem gerado essa sede, essa busca por Deus, por querer mais, por transformação. E aí, nessas reuniões, elas oram somente pelos filhos ou acabam colocando a família também como alvo de oração? Então, até quando eu fui chamada pela Poliana, a primeira coisa que eu tenho um filho de 16 anos. E adolescência, que é o adolescente. Não é aborrecente, adolescente é adolescente. É uma fase boa, difícil, e meu filho mas assim é tem um boa. coração muito bom, ele é assim, um menino que luta muito, né, contra as coisas que estão acontecendo. É um menino de Deus, mas eu sou muito participativa na vida dele, na vida do adolescente. Eu acho isso importante. Então, e um dia eu fui levar ele numa festa de 15 anos, até com uma outra amiga minha que faz parte também do Mães que Oram. Ele foi convidado para ir numa festa de 15 anos. Eu já estava lá no grupo e fui convidado pela Poliana para orar. Mas quando eu fui levar o meu filho e fui buscar ele, assim, 1h30 da manhã, geralmente eu não deixo ele ir nas festas. E eu vi as ruas ali da Savassi com muitos adolescentes. Eram adolescentes mesmo, não eram nem jovens. Sozinhos, né? Sozinhos assim, com os colegas. Com os colegas, muita bebida, sabe? Muitas meninas novinhas. E aquilo me impactou muito. E na hora eu olhei para trás e falei, filho, você não quer desistir de ficar aqui, não. Então eu participo muito e vejo a importância que tem a oração na vida dos nossos filhos. E tinha uma outra mãe lá que ela estava falando, eu também deixei minha filha nessa festa e o coração dela preocupado. Então nós começamos a compartilhar ali os nossos desafios, as nossas preocupações. Né? Então foi quando nós começamos ali a compartilhar os desafios, quando a gente começa a orar e Deus nos dá a paz que Ele está guardando e que eu posso trazer mudança para eu posso como mãe trazer mudança para dentro da minha casa, na vida do meu filho, que ele pode chamar outros e fazer uma mudança na escola, né, no mundo onde ele está. Então eu tenho essa preocupação de participar da adolescência dele, desse desafio que ele tem, porque não é mais a mesma época que era antigamente. Eu li um texto há um tempo atrás sobre isso, e era um texto que falava até de um almoço em família, e ele abordava o frango. Nós vivemos hoje uma geração da corte do frango, né? Antigamente, os nossos pais, avós, ficavam com os melhores pedaços de um frango ali repartido à mesa. E os filhos, o que sobrava ali para os filhos, eles comiam, era asa, era coxa. Geralmente o peito, o pedaço saboroso era dos pais, porque era uma honra. Uma geração nova agora já é o contrário. Os pais ficam com aquilo que talvez, não que seja sobra, mas é sempre muito melhor para os filhos. E essa inversão, o autor dizia, que começa a preparar os filhos para um novo começo, um recomeço, uma nova história, mas ao mesmo tempo eles deixaram a honra de lado e a valorização aos pais. E isso inverteu os papéis. E isso tem sido um mal que hoje muitos filhos têm se levantado contra os próprios pais. Os pais se sentem acuados, ao invés de serem honrados, eles são ameaçados. Vocês percebem isso, independente do nível da escola? Porque isso não está ligado, ainda que a condição social de uma escola, a condição de estrutura física de uma escola, ela vai influenciar diretamente, mas a educação em si é que muda isso, e principalmente a educação bíblica. Vocês percebem, isso é real? É sim, inclusive a gente foi até tema de um dos nossos encontros, a gente estudou isso, que a família é como uma nação, uma pequena nação. E toda nação precisa de governante e precisa de ordem, e que isso a gente precisa retornar com esses valores, né? Como você falou aí antigamente, né? Essa honra, esse respeito. E a gente tem aprendido isso também, a buscar no Senhor a sabedoria para que os nossos filhos nos vejam mesmo como autoridade e nos deem a honra e o respeito que como pais merecemos e precisamos ter isso dos nossos filhos, né? Isso traz uma sociedade melhor. Com certeza. Porque se ele honra o pai, automaticamente ele vai honrar um policial, ele vai honrar uma autoridade. Ele não vai
se levantar contra, tem o processo de crise que alguém passa, um adolescente passa, de se descobrir, mas essa crise não vai pular para um lado de uma rebeldia. Claro. E pais presentes é muito diferente, né, Éurica? É muito diferente. Eu vejo o Miguel, vocês como pais, sempre com os filhos, o impacto é muito diferente na vida dos filhos. E foi isso que me chamou a atenção, quando não só, né, são os princípios, os princípios e valores contidos na palavra de Deus. Eu achei muito interessante que teve lá o culto CRI, o William Douglas, a maneira que ele aborda. Ele coloca os mesmos princípios bíblicos, mas para pessoas que às vezes não leem muito a Bíblia, ele coloca os mesmos princípios de uma outra forma, mas que na verdade é um embasamento bíblico. E nós vamos ter sucesso da mesma forma. Então, partindo por isso que eu fiz esse estudo de quando que foi tirada a Bíblia nas escolas e os índices, foi tirado, tem 50 anos agora que foi tirada a Bíblia nas escolas, foi em 1960, por uma mulher. Então, quando eles retiraram, os índices de suicídio entre os adolescentes aumentou em 400%. Lembrando que é uma nação americana, os Estados Unidos é uma nação protestante. É uma nação protestante. Até então, tanto que ela foi considerada a mulher mais odiada da América. Ela lutou 3 anos para tirar as orações e as Bíblias das escolas públicas. Ou seja, na escola pública não pode se ensinar a Bíblia, não podem ter, as não orações pode acontecer mais momentos de como oração. existia antes de 1960. Então, antes de 1960, eles liam e oravam todas as manhãs nas escolas. Quando foram retiradas, esses índices teve um aumento absurdo de gravidez na adolescência, de crimes que são, né, que aqueles crimes absurdos que eles entram, matam a escola. Então, os princípios e os valores, ainda que são ali a oração e os princípios, ele tem uma importância, ele muda uma sociedade. Né? Ele muda a adolescência, e a falta deles criação. Destrói, né? E a falta deles destrói. Eu lembro de um episódio que ficou conhecido no mundo inteiro, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, e em uma entrevista, o entrevistador perguntou, se não me engano, a filha do Billy Graham, ou o filho dele, onde é que estava Deus para impedir aquela tragédia? E ele não responde a pergunta, ele devolve a pergunta com outra pergunta e ele diz, será que esse mesmo Deus que você está falando é o que foi tirado das escolas há tanto tempo atrás? Então a gente vê ou seja, hoje é exatamente o resultado daquilo que foi feito no passado. Em uma geração a gente vê um efeito terrível, onde talvez mais se acontece, mais nós temos notícia de atiradores, de pessoas que saem às ruas armados para matar os outros, né? Assassinos em séries, vamos dizer assim, como tantas notícias terríveis a gente percebe. Agora, gente, vocês duas, né? Vocês se encontraram e se tornaram amigas, são vizinhas hoje. Como é que foi assim? Porque às vezes as mulheres gostam de saber isso, né? Como é que foi esse encontro? Como é que se deu isso? Porque quem vê, parece que vocês são irmãs e convivem assim há 20 anos, né? Que parece que a idade. Parece, né? Parece que já é há muito tempo. Foi um encontro de escola. Não, na verdade foi um encontro de vizinhança primeiro, né, Érica? Eu faço academia, né, faço spinning todas as manhãs e a gente tem uma amiga em comum. Então, quando eu falei aí eu descobri que tem várias irmãs lá no spinning. E aí ela falou assim comigo, onde você mora? Eu falei assim, eu moro, falei o nome do meu condomínio. Aí ela falou assim, tem a Poliana, mudou lá para o condomínio. Nossa, eu acho que ela é uma bênção, você tem que conhecer ela. E ela tem uma célula de criança. E aí eu falei assim, eu vou levar meu filho lá um dia. Eu falei, vou levar o Caleb um dia. Ela falou assim, nossa, você não tem ido à célula de criança. Só que eu fiz um chá na minha casa. Aí passam uns 5 meses, 6 meses, eu já tinha ouvido falar dela. Eu fiz um chá na minha casa para mulheres e eu a convidei, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou chamar ela para poder vir aqui. Fazer um chá. Eu gosto muito, por isso que eu coloco nome nas coisas. Eu tenho assim, eu coloquei mães que oram, a gente dá a Bíblia, que eu acho que a gente tem que fazer com excelência para o Senhor e é uma maneira de atrair mesmo as pessoas, né? O que a gente faz com cuidado, a gente atrai. E aí nós convidamos, né? Nós descobrimos que os nossos filhos, então, o filho dela estava mudando para a escola onde minha filha já estudava, então a gente descobriu que os filhos iam ser da mesma escola.
E aí toda essa história que eu contei, esse projeto de Mães que Oram, que começou assim até sem nome, né? A Eurica veio para dar essa excelência ao grupo, para dar esse formato. Ela que fez a gente ver, ela que me fez ver assim, que esse é o grupo, que ela nem sabia, né? Esse é o grupo, Mães que Oram. Quando eu vi, gente, esse é o grupo que eu já estava orando há mais de 8 anos, né? Que lindo, gente. Foi assim. É uma amizade dada por Deus, né? Por Vem na hora Deus, certa, Deus né, me deu Poliana? vizinha boa, mãe de colega de filho boa, veio tudo junto. Agora, Eurica, como é que é essa história de etiqueta ministerial? Para pastores, para líderes? Porque o carisma, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, né? E era muito até difícil eu ir como empresária, tem que chegar lá 8 horas da manhã, e eu gostei muito, assim, da disciplina. Da disciplina, eu precisava disso. E do espiritual, e comecei a fazer o carisma. Aí o pessoal fala que eu faço mestrado, porque eu demorei 3 anos para fazer o carisma, porque geralmente são 2, né? São 2 anos. Então eu chegava, eu falei, não, vou fazer certinho. E foi assim, Deus foi mudando a minha vida ali. Eu conheci a escola de oração e tudo. E aí eles falam assim, mas você é muito chique, não sei do que, você veste bem. Mas só que teve e eu não gostava assim, muito de ser conhecida por isso, não. Então eu coloquei assim, etiqueta ministerial, é uma aula diferente, sabe? Eu não coloco assim a etiqueta, eu coloco a etiqueta na vida do ministro. Porque eu acho que tudo que nós temos, né, a maneira que eu me comporto, pode ser uma porta para eu ganhar alguém. Então, a primeira aula que eu tenho com os meninos, porque tem aquele negócio, não, etiqueta, ela vai falar de quê? Então, eu explico a importância porque geralmente, quando fala etiqueta, você vê qual talher que se pega primeiro, qual né? talher que se pega. Exatamente. Eu caio nisso, eu abordo esse assunto também. Mas eu olho como preparar uma célula, eu coloco a oratória. Como preparar uma célula, Eurica? Como preparar uma célula? A célula, ela tem que ser o melhor lugar do mundo para se estar. Então, eu tenho que estar... Se o Tomás estiver assistindo agora, acabou sua agenda, agora você está, né, Poliana? Eu falo que... filha, você vai ensinar para toda a igreja. Ela tem que ter um atrativo. Ela tem que ter uma mesa bem posta, a pessoa ela tem que chegar e ela tem que sentir Jesus, o que Jesus é, na hora que ela entra na porta da sua casa. Então, eu coloco para eles isso, eu abordo esses assuntos. Eu falo assim, eu moro onde eu moro, porque eu tenho o propósito de ganhar aquelas pessoas para Jesus. Uhum. Eu tenho o que eu tenho, eu convivo com quem eu convivo, porque eu convivo com um propósito. E eu sempre falo com eles aquele versículo assim... que Paulo, ele se fez fraco com os fracos, se fez forte com os fortes. E uma parte muito interessante do versículo, ele fala assim, eu fiz como aquele que vivia sobre a lei, mesmo já não estando mais sobre a lei. Então, ele entendeu. E eu ponho eles para entender isso. Vocês não sabem diante de quem vocês vão estar amanhã. E aquela pessoa que você vai estar diante, ela precisa de Jesus. Você tem que saber se comportar. Você tem que saber se comportar para você ganhar aquela pessoa. Nós vivemos nesse mundo com um único propósito, é com uma missão. Né? Então, eu ponho eles para pensar sobre isso. Né? Então, eu dou a oratória também, peço eles para gravar um videozinho para mim e coloco, você tem que saber, tem a arte de falar em público. Nós temos que falar em público. É verdade. E eles amam, né? No final, eles... fazer essa aula, viu, Paulo? Mas eu estou lembrando aqui de você falando que ela veio como um presente de Deus e o projeto Mães que Oram nasceu assim. O projeto ganhou vida, mas com todas as... É um projeto. Bem elaborado, aí eu gravo de excelência. vídeos, aí eu falo com as meninas assim, aquilo que Deus está nos ensinando, eu posso passar para alguém. Então, aí eu falo até arte de falar em público. Nós vamos gravar vídeos semanais com as mães, para expandir, para ver a importância da oração. Isso no projeto Mães que Oram. Vocês gravam vídeos semanais? Nós começamos a gravar. Eu vi uma foto da Bíblia, Mães que Oram. Isso. Vocês produziram uma Ela Bíblia. Que fez. Que legal. Põe aí para a gente ver, Flávia, para quem está em casa assistindo, ver com a gente. Ali foi uma arte que você desenvolveu. Porque as mulheres que estavam participando... Aí, olha, Mães que Oram. Essa é uma logomarca.
E as mães ganham, ali é uma Bíblia. É uma Bíblia, A porque Bíblia- as mulheres que estavam indo, às vezes, elas não tinham tanto contato com a Bíblia. Então, eu imaginei, falei, eu vou fazer um presente, que é a palavra de Aí Deus. a reunião com as mães. Isso. E como Na sua você casa, perguntou, Poliana? pastor, tem uma foto ali que é na minha casa, não tem, Eurica? Tem. Aham. Tem vários, são E várias como o casas. pastor perguntou aqui, se a gente ora só pelos filhos, não, né? A gente estuda a Bíblia, né? A gente começa sempre com louvor, depois passamos para o estudo da Bíblia. Tem muito. E depois a gente faz oração pelos maridos, né? Por nós, para sermos mães que ensinam mesmo os filhos com sabedoria, com graça, né? E qual o testemunho assim que já te impactou nessa caminhada de mães? Nossa, já tem mais de um, né, Érica? Assim, Pode vários voltar pra gente já. aqui, Flávia. A Érica estava até me contando aqui antes de começar, a gente já teve mãe ali que confessou Jesus, que falou, olha, antes eu buscava Deus, eu queria, mas aqui eu encontrei o que eu estava precisando. Agora eu estou vendo que, inclusive uma falou na expressão que nós estudamos lá, com o pastor Rubem, que o vazio que tem dentro da gente é o vazio do tamanho de Jesus, que todo mundo precisa de Jesus. E essa mãe se identificou muito com isso, falou, olha, aqui eu vi que tinha um vazio dentro de mim, que precisava ser preenchido por Jesus. Ou Então, seja, coisas um local de lindas, evangelismo, de com vocês estão ganhando certeza. pessoas para viverem e andarem com Deus e desenvolver uma vida com Jesus. Isso, uma outra mãe diz que o marido já tem sido abençoado pela mudança dela ali. Né? Então a gente vê que está sendo Quem assim, mais muda é a completo. própria mãe. Com certeza. Quem mais ganha ali somos nós, E né, ali nós Eurica? abordamos tantos assuntos, às vezes nós mesmos chegamos com desafios, com o coração aflito, né? E ali a gente expõe, né, umas para as outras, e como Deus tem respondido assim de uma maneira assim sobrenatural na vida dos nossos filhos. Meu filho chegou e falou, mãe, vocês estão famosas na escola. Ah, é? Para os meninos, isso é... Na idade de 6 anos, são as heroínas, né? Mãe, está famosa. Foi até o meu de 16 São as mães populares. É mais popular, assim... Porque na escola tem a brincadeira lá dos meninos, eu fui capelão 7 anos, então conheço, tem o popular, a popular, que eles mesmos elegem. Vocês são as mães que, por um projeto, né, acabam sendo conhecidas, e os meninos vibram com isso. Eles gostam, estão gostando, né, estão se relacionando. A gente fez um projeto até lá no São Bento com os adolescentes, que eu vi a importância que tem desses adolescentes. Aí eu gravei um videozinho pequeno, como que a mensagem chega? Um vídeo pequeno. A gente foi para as ruas, assim, entrevistando por que o adolescente procura o caminho das drogas. Foram diversas as respostas, né, chamou quiz. E nós colocamos, e eu passei para uma das mães, do Mães que Oram. Ela passou para adolescente e agora ela começou a ir na célula. Gente, Na célula de adolescentes. Então, ela começou. Aí Que também. legal. Então, E olha, o que vocês... como é que vocês veem esse trabalho ministerial daqui para frente? Porque não é um trabalho denominacional, não é um trabalho da igreja X, da igreja Y, é um trabalho de mães. Ou seja, todas as mulheres que têm o sonho de ser mãe, ou já são mães, elas estão convidadas a participar disso. É claro que ali é bem restrito àquela escola. Mas se as mães quiserem implantar isso na escola do filho dela, ou levar isso para outra cidade, para onde nos estiverem assistindo agora, é possível? É possível, site, né? é possível, porque a gente está fazendo o site, né, que vai ser www.mãesqueoram.com. No site nós vamos abordar tudo, nós vamos dar os estudos que nós fazemos na nossa reunião, a maneira com que, a liturgia com que nós fazemos a nossa reunião é bem rápida, né, a gente tem o lanche, o momento de oração, a gente já leva tudo escrito. Então, aqueles estudos nós vamos estar disponibilizando no site. Que se elas quiserem começar, aí a gente vai colocar o nosso e-mail, né? Por enquanto vai ter o meu e-mail pessoal, o site a gente está produzindo e breve vai estar no ar, e nós vamos estar fazendo os vídeos semanais com palavras também que sejam direcionados para os desafios que nós temos como mães, como mulheres, como esposas. Nós vamos estar disponibilizando lá. Vai ter tudo explicadinho no site. Mas, no máximo, 2 ou 3 semanas já vai estar no ar. Já está pronto. Isso. Para quem tiver aí, qual que é o endereço? Qualquer coisa pode enviar o e-mail para menteaberta@redesub.com.br, que a gente encaminha
e entra em contato. Eu coloquei o meu e-mail pessoal, coloquei meu e-mail pessoal por enquanto, aí depois vai ser... Tem ali que é Braga... Isso. É Braga... bragaei@hotmail.com. E depois, quando o site estiver no ar, vai ter o contato mãesqueoram.com. Outra coisa importante, pastor, que nos nossos encontros também a gente tem um momento de oração pela escola. E nesse momento de oração pela escola, a gente ora pelos diretores da escola, pela supervisão da escola, pelos professores, pelos funcionários, para que o Senhor esteja ali convertendo o coração dos nossos filhos ao dos professores ao dos nossos filhos, que a escola continue sendo sempre essa escola que forma bons cidadãos, né? E que o Senhor esteja tomando conta de tudo que diz respeito ali aos nossos filhos na escola. Mas eu tenho assim, certeza e convicção que com um projeto desses e debaixo de oração, tudo pode ser transformado. Amém. A oração muda tudo. Amém. Nós a oração cremos. muda o coração do rei. A oração já parou a terra, né? Nós temos um dia, pelo estudo da física, um dia perdido. Na Bíblia, lá em Josué, nós sabemos que Josué orou e o sol parou. Então, esse dia foi encontrado já, né? Amém. Ô, gente, nosso tempo passou muito rápido. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado, né, pela elegância de vocês, mas a simplicidade que vocês têm e o acesso que vocês apresentam das pessoas que querem conhecer a Deus e fazer algo de relevância. É possível fazer isso. É possível ser simples, é possível ser excelente servindo a Deus. Amém. Né? Amém. Obrigado. Nós também aprendemos com as suas palavras aqui hoje, viu? Com certeza, pastor. Beijo para o Leonardo. Muito obrigada, beijo para o Miguel, pastor. né? E para os filhotes de vocês aí, os lindos filhos. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Olha, você que está em casa, se quiser conhecer mais, tem aí o e-mail que a Érica deixou, mas também pode entrar em contato com a gente que a gente encaminha. E em breve, aí você vai ter o mãesqueoram.com. E eu creio que você vai ser muito abençoado.